muitas vezes nos impedem de fazer a vontade de Deus. A gente tem uma dificuldade, muitas vezes, de organizar-se, né? E aí, quando a gente se organiza, a gente tem mania de querer mandar em Deus. Quando a gente consegue se organizar de alguma forma, a gente acaba querendo dominar o Espírito Santo, dominar Deus. E aí quer que ele seja aquilo que a gente quer e não aquilo que ele precisa ser, né? E aí a gente estava falando de paróquia, da importância de trabalhar em unidade, a gente estava falando da importância de renovar a nossa evangelização, né? A questão de superar as estruturas e ser amigo de Jesus. Além disso, ser amigo de Jesus é ser amigo da igreja. Ter uma docilidade, uma criatividade missionária. E aí o Papa vinha falando de tudo isso com o intuito de a gente entender que nós vivemos e precisamos viver uma igreja em saída. Uma igreja que não é parada ou esperando as coisas acontecerem. Uma igreja que vai lá e realiza, né? E aí a gente é chamado também a construir pontes, né? A trazer pessoas, a acolher as pessoas, a amar as pessoas e não a fazer simplesmente a nossa vontade ou aquilo que a gente acha que é mais conveniente. Então a gente tem esse costume negativíssimo de querer fazer as coisas do jeito que a gente acha que é, até fundamentando na palavra de Deus ou fundamentando num documento ou em alguma coisa, né? A gente não consegue deixar Deus falar. A gente impede Deus de falar justamente porque a gente quer impor as coisas do jeito que a gente gosta que elas sejam, ou a gente acha que é mais adequado que elas sejam, né? Então, não adianta a gente ficar barrando a ação do Espírito Santo, porque ele é o Espírito Santo. Deus é Deus, né? É a primeira coisa que a gente tem para o encontro de hoje. Deus é Deus. Então a gente precisa deixar Deus ser Deus. Ele sabe tudo, ele pode tudo, só ele é o santo perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito ou perfeita, né? Então, só Deus é Deus. Então eu preciso entender que o meu lugar é ser servo de Deus. Eu preciso deixar Deus falar. Eu preciso deixar Deus realizar através de mim. Eu preciso me colocar como ferramenta. Eu preciso me colocar como algo que vai servir para o outro e não para mim mesmo. Eu preciso deixar essa ideia de que eu tenho que ir para o céu. Eu tenho que buscar o meu céu. Não é necessariamente, não é assim. Tem só um errinho de interpretação aí, né? Na verdade, eu consigo, diante de Deus, o meu lugar no céu, como diz a música, eu consigo isso não sendo individualista, não sendo egoísta, não sendo ganancioso, entende? Então, para Deus, é solidariedade, é eu abraçar, é eu acolher, é eu ir ao encontro do outro, né? Então, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Então, a questão do céu é a gente entender que eu preciso crer. Crer e tu e tua casa será salvo. Só que não adianta eu ter fé sem ter obras, porque a minha fé vai ser morta. Então, eu preciso crer e, crendo, me abrindo a realizar. Realizar ao outro, não a mim mesmo, né? Não tem como eu proporcionar salvação para mim mesmo, percebe? Então, essa realidade é que, enfim, que infelizmente muitos irmãos se perdem, muitas pessoas da igreja se perdem porque elas se acham centro. E, na verdade, nós não somos centro de nada. Nós somos ferramentas, nós somos instrumentos, nós somos servos, né? E o servo tem que saber qual é o seu lugar diante do seu Senhor, né? Então, que hoje a gente já comece com essa reflexão, né? De que eu saiba qual é o meu lugar, qual é o meu papel, né? E agora, no 29, a partir dele, a gente vai ver, por exemplo, qual é o papel do nosso grupo, por exemplo.
Vou tentar beber uma água aqui, porque geralmente eu não bebo água. Eu acho que vocês já perceberam. E aí, quando chega no final, eu já estou com a voz rouca já, ou cansado. Aí eu preciso ser mais obediente no beber água. Amém. Vamos lá. No 29, para vocês me acompanharem aí. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar direitinho. Quem não está conseguindo enxergar, lembro novamente que lá no nosso Facebook, no nosso grupo, ou aqui no nosso grupo, a gente tem para baixar o PDF da Alegria ao Evangelho, né, da exortação apostólica, tá? Então, se você não consegue enxergar direitinho aí na tela do celular, tem para baixar o PDF, depois você pode ler, acompanhar e, enfim, fazer os seus estudos em casa também, tá bom? Vamos lá. 29. As outras instituições eclesiais, comunidades de base e pequenas comunidades, movimentos e outras formas de associação são uma riqueza da igreja que o Espírito Santo suscita para evangelizar todos os ambientes e setores. Olha que legal. Começa por aí, para a gente entender que, quando ele fala comunidades de base e pequenas comunidades, ele está falando de paróquias, está falando de capelas, está falando de áreas pastorais. E quando ele está falando de movimentos, aí chega onde? Grupo de oração Cristo é Deus, né? Por quê? Porque nós fazemos parte do movimento da renovação carismática católica. A renovação como estrutura, ela é considerada um movimento, apesar de que o Papa Francisco não chama mais a renovação de movimento, ele chama de corrente de graças, porque ele acha que movimento para nós é algo muito pouco, né? Não dá conta daquilo que a gente é. Mas tudo bem, hierarquicamente, organizacionalmente, estruturalmente, nós somos um movimento dentro da igreja. Por exemplo, se o padre Nacélio for organizar a festa da padroeira na paróquia, e aí ele vai separar, por cada dia vai ter uma pastoral e um movimento responsável, né? Então, pode ser que um dia tenha a pastoral do batismo. Eu não sei como é que funcionam todas as pastorais, então eu posso errar. E vocês vão me dar esse direito de errar, tá bom? Vamos dizer que um dia, então, vai ter a pastoral do batismo e o grupo de oração Cristo é Deus. Uma pastoral e um movimento, entendeu? Então, o movimento, ele agrega dentro da paróquia, trabalhando junto com as pastorais, ou em conjunto com as pastorais, né? Não necessariamente fazendo reunião junto, não é necessariamente isso, né? Mas na igreja nós somos chamados à unidade, né? A trabalharmos como irmãos, vivermos como irmãos, vivermos a comunhão, né? A gente comunga para quê, né? Para vivermos em comunhão, não é verdade? Então, a realidade é que a gente não deve e nem pode ser ou excluir a igreja ou ser excluído por ela. Não pode, né? Não é legal. E nem questão de legal, é não poder mesmo, não deve, né? E aí a gente já viu o Papa falando disso. Deixa eu ver aqui no 28, eu acho que ele falou disso logo no começo, senão a gente volta. Pronto, ele falou logo no começo, a paróquia não é uma estrutura caduca, precisamente porque possui uma grande plasticidade e pode assumir formas muito diferentes que requer docilidade e criatividade missionária do pastor, que é o padre, e da comunidade, que é o povo de Deus, né? Então, a paróquia é a presença eclesial no território, é a presença de Deus naquele território, é a presença da igreja, é a presença do Papa naquele território. Qual é o nosso território, né? Conjunto Marechal Rondon, Jurema, Guadalajara, Araturi, Conjunto Ceará, seja onde for. Existe uma realidade dentro de uma divisão geográfica, que pode ser um bairro, pode ser vários bairros, ou pode ser partes de bairros, não interessa, mas essa divisão geográfica, ela dentro da igreja, ela tem uma organização, e essa organização a gente chama de paróquia, né? Que a paróquia tem um pároco, que é representante da igreja de Cristo dentro daquela divisão geográfica, né? Então a gente vai percebendo aí o que Deus vai falando para nós com relação à organização paroquial. E aí a gente vai vendo aí, continuando, frequentemente trazem um novo ardor
evangelizador e uma capacidade de diálogo com o mundo que renovam a igreja. Então, este povo, quem é este povo? As paróquias não, as pastorais, as comunidades de base, os grupos de oração, os movimentos, tudo isso que ele falou na página anterior, trazem frequentemente um novo ardor evangelizador e uma capacidade de diálogo com o mundo que renovam a igreja. Um novo ardor evangelizador, por quê? Porque cada um tem uma forma diferente de trabalhar e de evangelizar. Éder, eu sou da Renovação Carismática Católica. O meu jeito de evangelizar é o mais certo? Não. Não. É diferente. Diferente dos outros. É uma pedagogia e um formato específico. A Renovação Carismática Católica tem uma identidade, né? Alguns que já fizeram essa formação, na verdade, todo mundo da Perseverança passou por essa formação, lá na apostila 1, né? E a gente trabalhou identidade, alguns até lembram, eu mesmo ministrei esse ensino e fiz algumas dinâmicas, né? Fiz aquela dinâmica de conhecimento, conhecer o outro e tal. E até falei na questão da identidade, que cada um tem a sua, né? Independente de ser um papelzinho verde que a gente use para fazer um crediário, para fazer uma compra, enfim, não é só aquilo. É, por exemplo, a nossa digital é única, é individual, né? É aquilo que nos identifica. O nosso nome, por exemplo, mais que tenha gente que tem um nome igual ou até parecido ou idêntico, mas o nosso nome, o nosso número do CPF, são coisas que só dizem respeito à minha individualidade, a eu mesmo, né? A minha particularidade. Então, são coisas que me fazem ser quem eu sou. Está embaçado. O que é estar embaçado? Deixa eu tentar ver aqui. É a questão do texto, né? Será? Me digam aí se vocês não conseguem ler o texto. Mas aí eu também não consigo melhorar muito mais do que isso, não. Tá? É porque a letra que foi escrita no PDF é uma letra que não é tão visual, né? Ela é serifada. Então também não dá para aumentar aqui, eu não tenho como aumentar o zoom. E a letra também não ajuda muito para enxergar, tá bom? Então peço perdão aí pelo PDF, mas é isso mesmo. Então, continuando aqui. Além desse novo ardor evangelizador, uma capacidade de diálogo com o mundo que renovam a igreja. Por que ele fala em capacidade de diálogo? Cada movimento, cada grupo, cada pastoral, cada paróquia, tem uma forma de lidar com a sociedade. Né? Então, por exemplo, a gente tem padres que trabalham muito bem a parte social. A gente tem paróquias que têm uma linda pastoral da criança, por exemplo, que fazem um trabalho magnífico com as crianças daquela realidade. Às vezes até uma realidade de favela, de comunidades, né? De grande vulnerabilidade social. Então, a pastoral da criança faz um lindo trabalho. Tem padres, tem paróquias que trabalham, por exemplo, uma pastoral carcerária, outras a questão dos hospitais, uma pastoral da saúde. Então, essas pastorais, elas provocam e proporcionam um diálogo social, um diálogo com outras entidades, outras instituições, né? um diálogo com o mundo, como fala o Papa Francisco. Então, por exemplo, nós temos entidades nossas. Eu não estou falando de gente que fala besteira, porque tem muita gente que só fala besteira. Então, essas pessoas, tanto faz. Né? A gente está falando de gente séria. Né? Por exemplo, a gente tem uma questão na mídia não, né? Colocada aí, que é a questão do aborto no STF, que, na verdade, não é algo novo, não. Sempre tem. Né? Então, sempre tem. A questão dos anencéfalos, aí agora é a questão do Zika vírus. Né? E aí, a microcefalia. E nós temos gente maravilhosa e competente que está indo para debater. Tem gente que, quando tem, por exemplo, lá no Congresso Nacional, vão
vão debater sobre um assunto assim, eles vão chamar gente competente que vai lá discutir com números, com fundamentação, tudo direitinho. E aí não adianta a gente ficar simplesmente falando mal do STF, por exemplo. Na verdade, a gente teria que torcer para que o STF fosse justo. Para nós, o que é ser justo? É valorizar sempre a vida. Né? Então, no lugar de a gente estar chicoteando ministros do STF, a gente deveria estar, por exemplo, formando uma opinião do nosso povo para entender, por exemplo, o que é o aborto. O que seria a microcefalia, o porquê dessa questão ser muito séria, a questão de como, por exemplo, a gente poderia, no lugar de estar falando mal, enfim, de um isolamento, de uma questão de distribuição de renda, né? A gente deveria entender a questão, por exemplo, da doença que a gente está vivendo agora, o Covid-19, né? As pessoas falam tanto nisso, postam, né, tal, mas será que a gente sabe verdadeiramente o que é? A gente sabe verdadeiramente com o que a gente está lutando ou o que a gente está enfrentando no momento? Né? Será que o mundo inteiro está errado, está mentindo? Será que 2,5 milhões de pessoas que já foram infectadas, né, tiveram um lapso, foi um engano, enfim. Né? Então, a gente precisa realmente estar por dentro. É por isso que quando o Papa fala aqui a questão do diálogo com o mundo renova a igreja. Gente, uma coisa que eu acho lindo na nossa igreja, diferente dos nossos irmãozinhos evangélicos. Né? Os nossos irmãozinhos evangélicos, o que eles fazem? Né? Eles pegam a Bíblia, levam ao pé da letra e pronto. E pronto. E o resto não interessa. A nossa igreja católica é diferente. A nossa igreja católica, ela é capaz de ouvir a ciência. Você pega, por exemplo, o Santo Sudário. Se eu perguntasse aqui, no bate-papo, né, quem acredita no Santo Sudário? Né? Quem acredita no Santo Sudário? Todo mundo vai dizer que acredita. Eu, Éder Machado, eu acredito. O Santo Sudário foi a coberta que cobriu Jesus quando morreu e foi enterrado, né? E que também foi achada quando Jesus ressuscitou. E ali ficou a marca em todo o tecido do corpo do Cristo que ressuscitou. É algo... Vamos lá por partes. É algo, vamos dizer, primeiro, como sendo espiritual, que é um milagre. Segundo, é histórico, né? E terceiro, ele precisa ser aprovado pelos cientistas com o sangue, com os exames, com tudo, para que ele seja também científico. Então, são vários pontos, né? Então, para nós, muitas vezes, tem gente que só vê como espiritual. Só que, na verdade, a igreja ela não está interessada só no espiritual. O espiritual é extremamente importante. Mas como é que eu posso mostrar para a sociedade que o meu Cristo é verdadeiramente Deus? É dizendo, é porque o Senhor falou no meu coração. Alguém acha aqui, com seriedade e verdade, que você chegar lá no meio de uma reunião dos políticos em Brasília, que o Senhor falou no teu coração que não é para aprovar o aborto. Alguém acha aqui que eles vão dar ouvidos? Nem eu daria, desculpa. Nem eu daria. Porque não é só isso que basta. Porque nós vivemos entre humanos. Né? Então, a realidade é que nós precisamos somar as coisas. O Senhor tocou no meu coração para que eu investigasse. O Senhor tocou no meu coração para que eu defendesse. O Senhor tocou no meu coração para que eu mostrasse para outras pessoas. Então, eu vou estudar, eu vou buscar o contexto histórico, eu vou buscar ler mais, eu vou buscar entender, e aí sim eu vou ter argumentos para quem quer que seja que venha falar comigo, eu ter argumentos. Alguém já assistiu o filme Deus Não Está Morto? Né? Tem o 1 e tem o 2. O 2 é mais interessante ainda, porque o 2 tem uma espécie de julgamento. Né? Tem um duelo. Né? O que acha, o que acredita em Deus, e aquele que não acredita em Deus, que quer provar que não existe.
E aí, meus irmãos, se uma pessoa não acredita em Deus e você vai chegar para ela dizendo que Deus existe, e a pessoa pergunta, por que você acha que Deus existe? Ah, é porque ele tocou meu coração. Você acha que isso é suficiente para que a pessoa tenha ou uma experiência com Deus, ou uma mudança de opinião? Infelizmente, não, meus irmãos. Não. Eu preciso ter um diálogo. Na minha concepção, a primeira coisa é eu ter exemplo de vida. Eu poder ter a oportunidade de ser um excelente humano, ser um excelente cristão, e aí a pessoa vê Deus na minha vida através da minha prática de vivência humana. E aí, beleza. Essa é a minha opinião pessoal, Éder, né? Mas eu tenho também a oportunidade de repente, apresentar aquilo que eu vivo com palavras, com fundamentações, com conhecimento, com coerência, né? Com inteligência, com dados. É importante a gente conhecer. É por isso que a gente está aqui no estudo. E aí, por exemplo, quem está aqui nos acompanhando, acha que eu falo demais, eu falo mesmo, né? Mas a gente não está aqui num grupo de oração, numa reunião de oração do dia de sábado. O que a gente vive no dia de sábado? Eu já falei sobre isso também. A gente vive um momento de pregação, um momento de partilha, um ciclo carismático, querigmático. É isso que a gente chama. Que é um momento onde a gente acolhe as pessoas que querem ter uma primeira experiência, e aí a gente poder ali se alimentar do louvor, da partilha com os irmãos, etc. Aqui, no grupo de perseverança, é um pouquinho diferente. O grupo de perseverança é o lugar onde você já teve uma experiência, você já fez seu seminário de vida no Espírito Santo, já participa da reunião de oração no sábado, e você aqui tem a oportunidade de se aprofundar na sua fé, de ter conhecimentos a mais, de avançar para águas mais profundas, né? Então, o nosso grupo de perseverança é o local para a gente se aprofundar, é o local para que a gente possa buscar mais, certo? Não estou dizendo aqui que quem está vindo para a perseverança não é para ir para a reunião de oração. Em momento nenhum eu vou dizer isso, tá? O grupo de oração ele é feito de 3 momentos. 3. Primeiro momento é o núcleo de oração. E aí esse núcleo de oração, vocês já devem conhecer, né? A Flávia coordena, e tem algumas pessoas que coordenam ministérios ou que a Flávia escolhe para trabalhar um núcleo. E esse grupo é aquele grupo que traz toda a moção de Deus para a reunião de oração e para os outros momentos do grupo, né? Então, é o momento onde as pessoas rezam por vocês, definem situações, elaboram calendários, programam eventos e etc. O segundo momento é o grupo de perseverança, que é esse momento que a gente está aqui, que é o momento de formação. E o terceiro momento é a reunião de oração, é onde o povo inteiro é convidado a estar e a gente vive momentos de oração, de louvor, de partilha, de pregação, de anúncio do evangelho, de querigma, né? E aí, enfim, que vamos dizer que é o momento ápice do grupo, é onde todos estão reunidos. No núcleo de oração, como eu disse, são só as pessoas que estão à frente, possamos dizer assim. No grupo de perseverança, são somente os engajados. E o grupo de oração, na reunião de oração, é onde todos se encontram na vivência da unidade do amor aos irmãos. Então, é o momento da experiência do batismo do Espírito Santo, todos juntos, né? Acredito que ficou bem claro, né? Então, o que acontece? A gente precisa entender que este momento é um momento que tem que ser aprofundado. E a gente está se aprofundando nesse mistério das palavras do Papa. A gente precisa ter diálogo com o mundo. Porque, assim, tem irmãos que eu acho interessante. O irmão chega e diz assim, eu tenho que romper com este mundo, eu não sou deste mundo, eu não sei o quê, né? É uma metáfora, meu irmão. Ele não está falando sério, não. E se ele estiver falando sério, ele está ficando doido, né? Não está falando sério.
É uma metáfora. Quando a gente fala que nós somos estrangeiros aqui, é porque a gente veio de Deus e para Deus a gente vai voltar. Né? A música, né? Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar. Pois é, essa música é uma metáfora. Por quê? Porque nós viemos à terra por parte de Deus e esperamos voltar para Deus. Do pó viemos, ao pó vamos voltar como corpo e o nosso espírito, a nossa ânima, que é a nossa alma, vai para Deus. E aí, se Deus quiser, a gente vai para o céu, né? A gente espera isso, deseja isso, e aí quem julga também é Deus. Não é porque eu estou na igreja que eu vou para o céu. Né? Não é porque eu rezo porque eu vou para o céu. Quem decide quem vai para o céu, quem não vai para o céu, é Deus e mais ninguém. Ninguém na terra tem poder de dizer quem é que vai para o céu. Então, é uma metáfora. Metáfora é uma comparação subentendida. Eu dar um exemplo. É como o próprio Jesus falava em parábolas. Né? É uma parábola, certo? Então, isso não é sério, tá? É uma metáfora, não é tal e qual. Não é como eu citei aqui dos nossos irmãos evangélicos, não é ao pé da letra. Né? Eu tinha uma colega de sala de aula que estudava comigo, a bichinha ela não podia cortar o cabelo dela já ia até as pernas, mas ela não podia, né, tirar nenhum tipo de pelo, e ela tinha bigode, sabe? Ela tinha pelos no corpo inteiro, nos braços e tudo. E ela tentava andar toda coberta justamente para as pessoas não verem, mas ela não podia, pela religião dela, tirar. Mas eu não estou fazendo uma crítica a ela, né? A pessoa, até porque eu nunca fiz. Mesmo ela estudava comigo, enfim, eu sempre procurei entender o lado dela, mas a crítica que eu faço é a religião dela, não a ela. A crítica que eu faço é ao pastor dela que impõe isso para as pessoas, sendo que isso não tem nenhum tipo de importância. Não é isso que vai levar alguém para o céu. Essa é a grande realidade, né? Enfim, então, e tem muitas pessoas que são tão focadas em aprisionar o Espírito Santo. Tem pessoas que são tão... que trabalham para aprisionar o Espírito Santo de tal forma. Tem pessoas que, infelizmente, trabalham para aprisionar o Espírito Santo de uma forma que as pessoas se sintam com medo de Deus. E, na verdade, Deus não faz medo a ninguém, Deus não faz mal a ninguém, e a ninguém tenta. Tem até uma música do Dunga que diz, né? Pois Deus não há de se empenhar a fazer o mal e a ninguém tenta. É uma música do Dunga. E a verdade é mais pura verdade. Não adianta a gente ter medo de Deus, a gente precisa temer a Deus. Quando a gente fala temer a Deus, aquele dom do Espírito Santo que a gente recebe na crisma, no batismo, e confirma na crisma, temor de Deus, ele é um respeito, porque Deus é o Senhor e eu sou o servo. Eu preciso entender como respeito, né? Então, essa é a realidade que às vezes a gente não percebe. Então, é como a Flávia estava falando aí, o quão rico é uma igreja ser plural. E essa pluralidade faz com que a igreja alcance o mundo inteiro. Olha, é isso que o Papa está querendo dizer, né? Esse diálogo acontece com o mundo inteiro. A gente tem cristãos que dialogam com políticos, a gente tem cristãos que dialogam com as áreas da saúde, a gente tem cristãos que dialogam com as áreas da economia, a gente tem cristãos que dialogam com presidiários, a gente tem cristãos que dialogam com jovens vulneráveis, a gente tem cristãos que dialogam com meninas que ficaram grávidas na adolescência, a gente tem cristãos que... Sabe? Então, a gente tem cristãos que trabalham em prol da humanidade em todas as suas áreas. É um diálogo com o mundo inteiro. E esse diálogo renova a igreja, porque a igreja não é a sua igreja particular. Igreja particular que a gente chama é paróquia. Não existe eu, Éder, sou igreja. Eu faço parte da igreja. Eu sou cristão, mas eu sozinho não sou igreja. Quando a gente fala de igreja doméstica, meus irmãos, que é outro erro que a gente comete às vezes, a igreja doméstica, ela é, por exemplo, esse tempo que a gente está vivendo de pandemia, que todo mundo tem que ficar em casa, a igreja, ela fez uma bênção, que vocês acompanharam lá, o Papa fez essa bênção. Então,
A igreja autoriza a cada um de nós de ter uma comunhão espiritual, né? E que a nossa confissão ela seja comunitária sem a presença do sacerdote. Mas, irmãos, quando tudo reabrir, essa bênção vai cessar. A gente não vai poder ficar em casa na rede assistindo a missa e a missa rolando lá na paróquia e a gente em casa assistindo, não. Entendeu? A gente vai precisar ir pessoalmente, a gente vai precisar buscar a comunhão pessoalmente. Então a gente precisa entender que é cada coisa no seu lugar. Igreja doméstica é aquela que Deus nos chamou a ser família, e como família nós vamos trabalhar essa unidade da Trindade dentro da nossa casa. A Sagrada Família de Nazaré, ela é o modelo de família para as nossas famílias. Então, igreja doméstica é a gente poder trabalhar essa ideia de evangelização dos filhos, trabalhar a educação dos filhos, uma educação cristã, com valores, né, com aquilo que o Senhor nos coloca no coração, mas não substitui a igreja de Cristo, a igreja católica apostólica romana, a paróquia, a diocese, não substitui. Então, não dá para as pessoas entenderem isso de forma errada. Não é para se entender de forma errônea, entendeu? Então, a gente precisa entender isso. E aí, por isso que eu quero voltar para encerrar tudo isso. Nós precisamos respeitar todos os tipos de trabalhos diferentes. É porque a paróquia ali trabalha diferente. Beleza, eles trabalham diferentes porque o povo deles é diferente, certo? Mas o grupo de oração ali faz outras coisas que... Enfim, né? É um outro ambiente paroquial. Mas a pastoral, não sei de onde... Beleza. O pessoal do grupo de jovens, não sei o quê, o pessoal não está nem aí, nem reza. Gente, eles têm um modelo de oração deles. Por exemplo, você chega na pastoral da juventude, todas as orações são guiadas por momentos de reflexão. Mas eles não pedem o batismo no Espírito Santo? Não. Da forma que nós pedimos, não. Eles pedem a presença de Deus e do Espírito Santo da forma deles. Não precisa ser igual, meus irmãos. Não precisa. Precisa que nós vivamos uma comunhão. Precisa que nós vivamos em unidade. Precisa que nós sejamos irmãos. Não é igual. Tá bom? Continuando aqui, né, na metade ali. Mas é muito salutar que não percam o contato com esta realidade muito rica na paróquia local e que se integrem de bom grado na paróquia orgânica da igreja particular. Igreja particular, o termo que eu tinha falado, né? Igreja particular é a paróquia. Ou o bispo, né? A diocese, a arquidiocese. Então, essa é a igreja particular. E é como se o bispo ele fosse o papa da igreja particular da gente aqui. Qual é a igreja particular da gente aqui? É a CNBB1, é a Arquidiocese de Fortaleza. Tá certo? Pronto, então, como eu já falava, não vou nem me prender aqui mais. Ele fala simplesmente que nós não devemos perder contato com essa realidade e se integrem. Então, cada um trabalha de uma forma diferente, cada um é diferente, mas que esses não percam o contato da paróquia e trabalhem em unidade. Ou seja, cada um faz do seu jeito, caminha do seu jeito. Tudo bem, é livre, mas que lá na frente a gente se encontre. Entendeu? Eu fiz até assim, deu certo. Pronto, o teto é a igreja. Está meio torto assim. Pronto. O teto é a igreja. Então, que a gente lá na frente possa se encontrar como igreja e caminhar juntos. Né? Então, cada um faz o seu trabalho, cada um busca a sua criatividade no Espírito Santo, cada um tem o seu jeito de agir, de ser, de viver a palavra de Deus, e lá na frente a gente se dá a mão e vai comungar todo mundo junto. Entendeu? E não é lindo isso? Não é maravilhoso? É muito rico isso. E aí ele continua. Esta integração evitará que fiquem só com uma parte do evangelho e da igreja, ou que se transformem em nômades sem raízes. Olha que interessante. Por que a gente precisa estar dentro de uma paróquia? Para que a gente possa ter uma integração com os outros irmãos e a gente não fique vivendo só aquilo que a gente quer viver do evangelho. Vou dar um exemplo. Vou até falar baixinho, mas vou dar um exemplo. Legião de Maria, por exemplo. Está presente em muitas paróquias, né? Vou só dar um exemplo, não estou dizendo que é isso que acontece, né? Vamos dizer
que as irmãs da Legião de Maria só falam de Maria. Elas nunca lembram do Espírito Santo e nunca falam de Jesus, nunca falam de nenhum santo, só falam de Maria, certo? Vamos dizer que isso acontece. Teria problema, Éder? Não, né? Elas são chamadas a viver, elas têm um chamado mariano. Só que, é como o Papa está dizendo assim, né? Esta integração evitará que fiquem só com uma parte do evangelho da igreja e da igreja. Então, o que acontece? Essa integração da Legião de Maria com o apostolado da oração faz com que a Legião de Maria tenha acesso ao Sagrado Coração de Jesus. Entendeu? Então, quando a pastoral quando a Legião de Maria se encontra com o movimento do Sagrado Coração de Jesus, do apostolado da oração, perdão, eles têm essa oportunidade de vivenciar uma outra realidade da própria igreja e do próprio evangelho. E aí se troca experiências. Né? Então, a gente precisa entender, por exemplo, como renovação carismática, que a gente tem muito a trocar de experiências. A experiência que nós, renovação, temos com o Espírito Santo, talvez uma pastoral de juventude não tenha. Mas, em compensação, a vivência social que eles têm, a gente talvez não tenha. Entende? Então, nós precisamos uns dos outros para somar, agregar, entendeu? Então, eu não posso sair criticando. Como, por exemplo, né, a gente até já falou disso em outros momentos. Tem gente que fala mal da CNBB, dos bispos e não sei o quê, como se a gente não precisasse dos bispos. Como se a gente não tivesse o dever de amar os nossos sacerdotes. Entendeu? Então, a realidade é que a gente precisa compreender essas coisas. E aí, já vou passando aqui para o 30. O horário está de boa. Está todo mundo aí preparado também para a live do nosso presidente do Conselho Nacional, que vai falar daqui a pouco, 9h30. Né? Então, assim que a gente terminar aqui, você já pode lanchar alguma coisa, beber uma água, enfim, e depois voltar, né, para ver o nosso presidente do Conselho Nacional, o Vinícius. Ele vai estar fazendo uma live aí, 9h30, no Facebook oficial da Renovação Carismática do Brasil. Eu vou botar um link, né, vou mandar lá para o grupo também, para a gente acompanhar todo mundo junto. Tá bom? Então, o parágrafo 30. Cada igreja particular, porção da igreja católica, sob a guia do seu bispo, está também ela chamada à conversão missionária. Ó, aquilo que eu tinha falado, né? A igreja particular é aquela que tem um bispo ali como o seu dirigente, o seu guia, o seu pastor maior, né? No nosso caso, Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques, esse é o nome dele. Pessoa maravilhosa, que eu tive muito contato ultimamente, quase várias vezes por semana. E aí, nós devemos ouvir a voz do nosso pastor. E como ele fala aqui, o Papa, ela também está chamada a uma conversão missionária, ou seja, ela tem que estar sempre aberta a uma mudança. E aí eu vou dar um exemplo do que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma pandemia. E o que aconteceu com a igreja? A igreja teve que fechar as portas. Né? Não podia ter aglomeração. Não pode, na verdade. Nem podia, nem pode, nem vai poder por um tempo ainda. Então, o que acontece? A igreja, ela junto com ela escutando a ciência, escutando os governantes, escutando o próprio Papa, que foi o primeiro a anunciar isso, a igreja, ela obedeceu, como ela tem que fazer, mas ela não ficou parada, como não tem que fazer, né? Ela agiu. E qual foi a atitude da igreja? Criar novas ferramentas. Por exemplo, eu estou aqui com uma live, né? E a nossa arquidiocese, por exemplo, transmitiu toda a Semana Santa através da TV aberta, né? E também nas redes sociais. Né? Domingo mesmo, eu estava lá fazendo a Festa da Misericórdia pela televisão. E aí, isso é uma conversão missionária. É uma abertura a uma espiritualidade nova, é uma abertura à criatividade do Espírito Santo. A igreja não está fechada, ela não é fechada. Agora sim, falar baixinho aqui para nós, né? A igreja não é fechada, mas a igreja, repetindo, né, porque eu já tinha falado, até dei o exemplo do Santo Sudário, a igreja, ela não é besta. Não adianta você chegar com uma ideia
louca que o padre ou o bispo vai aceitar e vai deixar você endoidar o juiz do povo. Não, não é. Entendeu? Então, a igreja ela vai ser bem consciente e ela só vai colocar em prática uma ideia que seja viável, que seja boa para o seu povo, que seja interessante para o apelo do evangelho, né? Diante dessa necessidade de evangelização. Então, a igreja ela vai ser muito consciente. Então, por isso que tem coisas que às vezes demoram. Eu mandei um projeto, não sei o quê. A paróquia está tentando fazer isso e não conseguiu ainda, autorização e não sei o quê. Né? Então, tem coisas que demoram, porque tem coisas que vão ser avaliadas, vão passar por um discernimento. E aí a gente precisa entender que a igreja não vai colocar o nome dela em risco por uma ação de uma pessoa que quer apenas interesses pessoais, que está apenas interessada em algum tipo de, enfim, querendo só para si alguma coisa, né? A gente precisa entender isso, né? Estou só vendo aqui o que vocês estão mandando aqui também. Certo. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Certo. O bispo é discípulo de Jesus no meio de nós. O bispo é o apóstolo, né? Até comentar sobre isso, que é legal. Eu não tenho como mostrar agora. Eu não sei se vocês conseguem ver a tela do meu celular. Eu acho que não. Mas eu estava na catedral semana passada e eu estava refletindo justamente sobre isso, sabe? E eu tirei uma foto de algo que, logicamente, que eu já conhecia e tudo, mas quando eu vi, eu lembrei e quis tirar essa foto. Mas eu não sei se eu vou achá-la aqui. Que foto é essa que tu quer falar, Éder? Por que tu não fala, então, já que tu não sabe se vai achar? Eu tirei uma foto da cadeira do bispo. Éder, eu quero ver a foto da cadeira do bispo, não. Não quero ver a foto da cadeira do bispo. É isso que eu quero dizer. De acordo com o que a Flávia disse, né? A cadeira do bispo é feita de pedra. Sabe por quê? Porque quando Jesus falou para Pedro que ele ia ficar à frente da igreja, ele disse: teu nome é Pedro, né? E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Né? Pedro vem de Petrus, que significa pedra. Por que a cadeira do bispo na catedral, diferente das outras, que lá diferente na tua paróquia, que é de madeira? Por que lá tem que ser de pedra? Porque é a cátedra. Cátedra. Cátedra, de onde vem a palavra catedral. Cátedra vem da palavra cadeira. Ou seja, na catedral é onde está a cadeira do bispo. E a cadeira do bispo é de pedra porque ele é um sucessor de Pedro. Né? Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. No caso da catedral, o altar é de pedra, o ambão é de pedra, a mesa da palavra é de pedra, né? E a cadeira do bispo é de pedra. E a própria catedral é de pedra, né? Porque é de concreto, mas não nesse sentido. Pedra mesmo, a cadeira da cátedra. Certo? Foi um parênteses para a gente entender essa importância do bispo. Ele é um sucessor de Pedro. Ele é o sucessor do Papa. Olha só, eu vou falar algo aqui que pode ser louco, né? Mas vocês sabiam, eu acho que sim. Se de repente o Papa Francisco deixa de ser Papa, né? No caso, enfim, não vou nem falar por quê. Enfim, o Dom José Antônio poderia ser o novo Papa. Pode ou não pode? Pode. Pode. Por quê? Porque ele é um sucessor de Pedro. Ele é um sucessor de Pedro. Ele poderia ser votado. Ele pode ser cardeal. Não sei se vocês sabem ou lembram, né? Quem já passou por Fortaleza? Dom Cláudio Umes. Dom Cláudio Umes hoje é cardeal. E já passou por Fortaleza. Né? Vamos seguir. Deixa eu tomar mais um pouquinho d'água.
ela quem é? A igreja particular. Ela é o sujeito primário da evangelização, enquanto é a manifestação concreta da única igreja num lugar da terra, e nela está verdadeiramente presente e opera a igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica. Então, como ele fala aí, a igreja, a paróquia, a igreja particular, a diocese, ela é o sujeito primário da evangelização. Ou seja, é lá onde se chega nos principais atores da igreja, que são quem? Os fiéis. É lá onde as pessoas têm acesso. Entendeu? Então, é o sujeito primário da evangelização. Então, é lá que tem que haver ainda mais criatividade. Enquanto é a manifestação concreta da única igreja num lugar da terra. E nela está verdadeiramente presente e opera a igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica. Então, a paróquia é a presença real da igreja de Cristo naquela divisão territorial ali, geográfica. Então, é lá, naquela igreja, em que deve-se viver essa unidade, una, santa, católica e apostólica. Eu acho tão lindo essas palavras quando elas estão juntas, A igreja de Cristo é una, santa, católica e apostólica. Então ela vive, procura viver essa unidade, ela precisa. Para ser una, ela tem que viver a unidade. Para ser santa, ela é feita de pessoas que buscam a santidade, Na verdade, a santidade da igreja não vem das pessoas, ela vem de Deus. É preciso só separar isso. Éder, como é que a igreja é santa se o padre tal foi preso, não sei o quê? Acontece, Acontece, infelizmente acontece. Mas a santidade da igreja não está no sacerdote. A santidade da igreja está no Cristo eucarístico. É Deus quem alimenta a igreja. É Deus quem dá santidade à igreja. A igreja é santa por causa do Cristo, não por causa dos homens. Não existem homens perfeitos. Todos nós falhamos. Éder, mas o santo fulano de tal, ele foi perfeito. Será que ele nunca errou? Todos nós erramos, irmão. A diferença é que o santo lá, ele pedia perdão a Deus e ele ia buscar não fazer de novo, Essa é a grande diferença. Às vezes a gente pede perdão e a gente continua errando. E aí ele tentava melhorar sempre. Então, muitos dos nossos santos, a santidade deles vai pelo amor que eles têm a Deus e a capacidade de se refazerem. E serem fiéis de tal forma a dar a vida. Então, muitas vezes a santidade é provada nessa questão do se doar, mas não necessariamente de ser perfeito. Não significa que é perfeito. Você vai dizer para mim, Éder, mas João Paulo II era perfeito. Eu vou dizer para você, olha, eu não acredito. Não acredito, porque ele teve uma vida toda. Ele não é a vida dele não foi só aquela como Papa. E, além disso, como Papa, ele pode ter tomado alguma atitude errada. Não tem problema, e ele não vai deixar de ser santo por causa disso, não. A diferença é que, às vezes, a gente cai e não consegue mais levantar. E a santidade está muito vinculada à humildade também. A gente poder entender quem somos, que somos servos e que Deus é o Senhor. Então, a nossa capacidade de reconhecer isso nos faz mais santos. Porque a gente se olha com menos intensidade. A gente precisa entender que eu não sou grande o suficiente. Eu não sou melhor do que Deus, ou maior do que Deus. Eu necessito de Deus. Essa é a grande diferença. Só que o santo percebe essa diferença e ele faz a parte dele. A gente não. Tem alguns de nós que, o céu está garantido para mim, eu vou para o céu. Tu vai para o céu também? Vai comigo? Sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu estou falando de forma brincalhona, assim, mas na nossa vida real a gente acaba fazendo isso. Sabe? Eu não sou melhor do que o bebinho que está na esquina. Eu não sou melhor do que o estudioso que diz que Deus não existe. Eu não sou melhor do que ninguém. Só que, às vezes, a gente é tentado a achar que somos. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não é porque a gente reza, ou porque a gente vai para a igreja, ou porque a gente faz parte de um grupo, que a gente é melhor do que ninguém. A gente não é. Entendeu? Então, é uma realidade até séria e dura, enfim, mas é uma realidade. Então, é a igreja encarnada
num espaço concreto, sólida, né? Dotada de todos os meios de salvação dados por Cristo, mas com um rosto local. Olha que interessante isso também, né? Se a gente viajar, sair daqui, a gente vai sair aqui da Jurema, né, da calcaia da gente, a nossa calcaia de leite, e a gente vai para o México. Vamos celebrar o Dia de los Muertos, lá no México. A gente vai chegar lá e vai ter uma Santa Missa. É a mesma Santa Missa? Vou fazer uma pergunta para você. Será que é a mesma Santa Missa que a gente tem aqui? Aí você vai me responder, sim. Eu vou dizer para você, não. É a mesma Eucaristia. É o mesmo Jesus Eucarístico e é a mesma igreja. Mas não necessariamente é a mesma Santa Missa. Porque ela tem um rito diferente. Tem um trabalho, um sentido diferente. Por exemplo, como ele fala aqui, né? Ela é uma igreja concreto. Vou voltar aqui. Encarnada num espaço concreto, num espaço físico, dotada de todos os meios de salvação dados por Cristo, por exemplo, os sacramentos, mas com um rosto local. Então, por exemplo, se você chega lá no México, o que é o Dia de los Muertos? O Dia de los Muertos é como se fosse aqui a mistura de 2 dias para nós. Dia de Finados e de Todos os Santos. Junta tudo isso, é o Dia de los Muertos, lá no México. Éder Machado é cultura também. Né? E aí o que acontece? Aqui a gente chora. A gente vai para o cemitério, leva uma flor, acende uma vela e começa a chorar. Eu perdi a minha mãe. Né? Com certeza entre nós tem pessoas que perderam entes queridos e fazem homenagens nesse dia. E aí, eu não estou dizendo que ninguém precisa chorar, enfim, né? Que isso é errado. Também não estou dizendo isso, não. Só estou dizendo que lá no México, eles vão celebrar os mortos. A minha mãe morreu. Ela gostava não sei de quê. Então vai fazer o bolo que ela gostava, toca a música que ela gostava, faz um momento de festa, chama os convidados para celebrar a morte da sua mãe. Aí você vai me dizer, Éder, mas eles estão ficando doidos. Não, eles não estão ficando doidos. É a forma local de celebrar. Eles têm um jeito local de celebrar. Certo ou errado é questão de moral sua. E a sua moral não interessa. Quem julga não é você. Quem julga é Deus. E eu, sinceramente, acho linda a cultura deles, porque a gente precisa entender que a morte faz parte da vida. Só morre quem está vivo. Né? Então, a gente não deveria tratar a morte como algo que é mal. Não. O que é mal é uma morte violenta, é um assassinato, né? Esse tipo de crime, alguém querer usar uma arma para atirar no outro. Isso é absurdo. Mas a morte mesmo, natural, ela faz parte da vida. E a gente precisa começar a entender que nós estamos aqui de passagem. A gente canta, sou estrangeiro aqui, como eu já tinha comentado. Mas a gente não quer morrer. Pergunta quem é que vai para o céu, quem é que quer ir para o céu. E todo mundo quer ir para o céu. Mas quem é que quer morrer? A gente tem que entender que a gente não precisa temer ou ter medo daquilo que Deus tem para nós. Né? Então, vamos colocar na mão de Deus essas coisas da nossa vida, inclusive os nossos medos. Né? Os nossos medos, as nossas faltas de entendimento, a gente às vezes não entende as coisas e a gente acaba se tornando uma pessoa pior por não entender. Né? O nosso povo se perde por falta de conhecimento, diz a palavra de Deus, né? Que o povo se perde pela falta do conhecimento. Então, que nós aqui não nos percamos por falta de conhecimento, que a gente entenda isso. E a gente comece a pensar de uma forma mais sólida. Né? Continuando aqui, a sua alegria, é interessante, né? A gente está falando de alegria do Evangelho, aí falou que no México, por exemplo, eles tratam a morte com alegria. Não, a alegria não é desrespeito, não, tá? Lá eles não desrespeitam os mortos, eles até se enfeitam de caveiras, sabe? Fazem uns adereços lá, tudo remete à morte, na época do ano lá, nessa época da festa dos Los Mortos, né? Que é justamente naquela mesma época do
do Dia de Finados, que nos Estados Unidos se comemora o Halloween, né? Então, pessoal, tem gente até que nas escolas mistura tudo aí o pessoal diz, é a festa de Satanás. Gente, desculpa, tá errado, viu? Não é festa de Satanás, não. É uma festa religiosa. Verdade. Tá? Então, tem gente que é alienado que realmente vai dizer que é festa de Satanás. E não é. Halloween, tudo bem, não estou falando de Halloween, não. Halloween nos Estados Unidos tem um outro sentido. Né? O Halloween dos Estados Unidos é outro sentido. Estou falando do México. Né? A sua alegria de comunicar Jesus Cristo exprime-se tanto na sua percepção por anunciá-lo em outros lugares mais necessitados, como numa constante saída para as periferias do seu território ou para os novos âmbitos socioculturais. Olha só, a alegria de comunicar Jesus Cristo exprime-se tanto na preocupação por anunciá-lo em outros lugares mais necessitados, ou seja, parar de ficar no mesmo lugar sempre, ir a lugares novos, como também em saída para as periferias, os locais que ninguém quer ir, ou para novos âmbitos socioculturais. Olha só, novos âmbitos socioculturais. Ou seja, tem gente que, por exemplo, diz assim, dentro da igreja tem gente que diz assim, bandido bom é bandido morto. Só que no lugar de a gente acreditar, porque eu não entendo como é que uma pessoa que é cristã acredita nisso, no lugar da gente acreditar que é melhor matar uma pessoa porque ela não tem jeito, era a gente dar a oportunidade dessa pessoa ter um encontro com Deus. E aí, quando ele fala que novos âmbitos socioculturais, por exemplo, aí entra a pastoral, por exemplo, carcerária, que vai lá nos presídios para tentar levar uma palavra de conforto aos corações. Não necessariamente converter as pessoas, que aí já são os evangélicos que querem fazer, né? Mas aí um padre vai levar a Eucaristia dentro do presídio, para que as pessoas possam comungar. Mas eles são pecadores, eles não estão no estado de graça. Meu irmão, não é você quem julga isso. Desculpa lhe dizer. Mas não é você quem é para julgar isso. Não é você que é digno de apontar dedo para ninguém. Né? A realidade é que se a pessoa confessar de todo o seu coração, de toda a sua alma, Jesus como seu Salvador, ela será salva. Isso é palavra de Deus. É difícil para quem não concorda, mas é a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus, a gente não pode escolher os trechos que mais se adequam com a nossa forma de pensar. Né? Então, a palavra de Deus é clara. Então, a gente tem que acolher os pequeninos. Né? E não dá para virar as costas para os que erraram. Se for por isso, é como eu disse, né? Nem os santos... Por exemplo, você pega Santo Agostinho. Vamos para Santo Agostinho. Santo Agostinho, eu acho... Para não dizer que tenho certeza, não é porque eu tenho certeza, mas só para não dizer que eu tenho certeza, eu acho que Santo Agostinho só faltou não matar. Só faltou matar. Porque o resto eu acho que ele fez tudinho. Ele já desrespeitou, ele bebia, ele fumava, ele roubava, ele, enfim, traía, cobiçava a mulher do próximo. Santo Agostinho fazia todo tipo de coisa. Ele passou 30 anos numa vida por aí. E buscando em diversos lugares, diversas seitas, passou por todo tipo de coisa, Santo Agostinho. Mas aí, quando Santo Agostinho teve um encontro pessoal com Deus, Santo Agostinho passou por um processo de conversão, que não necessariamente precisa ser de um dia para o outro. Né? Não precisa, porque tem irmãozinhos de igrejas por aí que acham que é de um dia para o outro. Mas na Igreja Católica a gente crê que pode durar a vida inteira. Apesar de que tem alguns que julgam as pessoas, mas um processo de conversão pode durar a vida inteira. E a gente tem que não só respeitar, mas a gente tem que apoiar a conversão dos outros. Certo? Mas Santo Agostinho ele teve a oportunidade, também pela oração da sua mãe, de ter uma experiência com Deus e ter a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. E se tornou. Ele se tornou padre, bispo de Hipona e doutor da igreja. Santo Agostinho. Ou seja, eu não estou dizendo que Santo Agostinho foi eternamente santo. Santo todos os dias da sua vida e só fez coisas santas. Eu não disse isso. E nem foi isso que aconteceu. Santo Agostinho já fez todo tipo de coisa por aí.
Mas a conversão dele foi verdadeira, real. E ele teve uma conversão que o levou a dar frutos. Frutos 100 por 1, palavra de Deus. E isso tornou Santo Agostinho, Santo Agostinho. Entendeu? Então, é para a gente aprender a parar de julgar os outros. Para a gente aprender que a nossa fé tem que nos levar à unidade, tem que nos levar a amar e não a julgar e a apontar o dedo. Entende? E aí é o que a gente está falando aqui, o Papa está falando para nós. A gente não pode ficar preso nas quatro paredes de um local rezando, sendo que lá fora as periferias estão precisando de uma palavra, tem pessoas lá fora precisando ser convertidas, né, ter a oportunidade de começar um processo de conversão, e a gente fica lá apontando o dedo para elas. Continuando, ali depois da metade, procura estar sempre onde fazem mais falta a luz e a vida do ressuscitado. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Deixa eu ver um exemplo aqui, se eu tenho aqui um exemplo pertinho de mim. Eu acho que eu não tenho. Eu queria dar um exemplo para vocês, bem prático. Não, peraí. Eu vou tentar dar um exemplo para vocês, bem simples. Um exemplo bem simples. Eu acendi a luz. Qual é o sentido de acender a luz? Você vê que foi mais escuro, né, quando eu acendi a luz. Por quê? Porque eu tenho uma luz aqui na minha frente, eu coloquei aqui para trabalhar com vocês. Qual é o sentido de acender a luz? Acender a luz é acabar com o escuro, né? Espera aí que eu vou apagar, que eu acho que estava melhor antes. Olha, viu como eu fiquei bem claro? Olha que coisa louca. Eu apaguei a luz e agora eu fiquei mais claro, porque eu tenho uma luz na frente e não atrás. Mas, enfim, deixa eu ser claro para vocês no exemplo que eu dei. Nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Por quê? Porque o sal é aquele que dá sabor. E a luz é aquele que tira da escuridão, tira das trevas. E aí, meus irmãos, a gente está vivendo um período pascal, onde Cristo ressuscitou. Cristo é a nossa luz. E nós, como bons cristãos, nós deveríamos ser luz para aqueles que não conhecem a Cristo ainda. Nós deveríamos iluminar o caminho das pessoas com a nossa fé. A gente deveria mostrar uma possibilidade nova, tirando pessoas das trevas. Mas o que a gente faz, às vezes? A gente julga as pessoas e joga trevas em cima das pessoas. A gente é treva para as pessoas. Eu fico tão triste quando eu falo isso, mas é verdade, viu? Nós deveríamos ser luz, sempre, para as pessoas. Só que assim, vou dar um exemplo, vou fazer uma pergunta besta pra caramba. O que a vela ganha com isso, iluminando a vida da gente quando está no escuro? Ela acende, acaba todinha, pronto, chega lá e fica aquele líquidozinho ali da parafina, pronto. Ela deu a vida para iluminar. A vela em si não ganhou nada com isso. E a gente, a oportunidade de sair das trevas. Não sei se vocês estão entendendo o contexto que eu estou querendo falar. Mas da mesma forma somos nós. Parece uma perca de tempo a gente iluminar a vida das pessoas. A gente lutar pelas outras pessoas, lutar pelos que não têm voz. Parece uma perca de tempo. Mas, meus irmãos, é assim que a gente salva a vida das pessoas. É assim que a gente ama as pessoas. É dando a vida por elas. Mesmo que pareça não ter retorno algum. Porque a gente ainda é perseguido, é maltratado, falam da gente por trás, pela frente, de todo jeito. Mas é assim que a gente ama. E quando a gente tiver alguma dúvida, a gente olha para Jesus.
Jesus foi luz. Jesus levou muita gente ao conhecimento de Deus. Muita gente até teve a oportunidade de receber um milagre de Jesus. E aí eu pergunto, quem foi que gritou, fora, fora, crucifica-o? Eram as pessoas que estavam ouvindo Jesus. Tinha sumo sacerdote lá no meio. Aquelas pessoas que eram para levar a luz de Deus para as pessoas, eram as pessoas que estavam matando o Filho de Deus. Gritando fora, fora, crucificam. Agora, na Paixão de Cristo, a gente acabou de viver isso. Você quer ser alguém que grita fora, fora, crucificam também? Ou você quer ser a pessoa que dá de graça o que de graça você recebeu? Eu queria que você refletisse. Não precisa ser agora, nem no bate-papo, nem em canto nenhum, não. Mas na sua casa, na sua vida, você poderia refletir sobre isso. Seria importante que nós refletíssemos sobre isso. Eu estou até meio reflexivo com essas coisas que a gente está conversando aqui, porque é muito forte. Até a Flávia disse ali no comentário, né? Muito forte. Mas é verdade. Vou tentar terminar aqui esse parágrafo. É muito forte, mas é muito triste ver que muitos cristãos deixam de fazer a vontade de Deus para fazer sua vontade própria. Às vezes até com interesses escusos. A igreja local, ela procura, vou ler novamente essa parte e continuar. Procura estar sempre onde fazem mais falta. Ela procura ir onde mais precisa dela. E é isso que nós deveríamos fazer. Onde mais falta a luz e a vida do ressuscitado, onde falta Deus, é onde eu, cristão, devo estar para anunciar. Que forte isso. Onde mais falta Deus, é mais onde eu devo estar. Porque assim, se alguém disser assim, se eu, Éder, disser assim, eu vou... Chegasse no grupo e dissesse assim, galera, eu vou para o Rock in Rio. 90% ia dizer o quê, né? Ixi, vai para o meio da perdição, vai não sei o quê. Mas vai que lá, né? Bem que eu queria ir. Eu não posso, não dá para mim não. Bem que eu queria. Mas assim, se eu pudesse e eu vivesse uma missão de anunciar Cristo, onde quer que eu estivesse, seria excelente que eu fosse. Né? Se eu não enganasse ninguém, se eu não matasse ninguém, se eu não roubasse ninguém, e eu ainda tivesse a oportunidade de falar bem de Deus para outras pessoas, de repente ajudar uma pessoa que esteja precisando, sei lá, de repente tem uma pessoa lá que está bebendo demais, e eu vou lá e convenço a pessoa a não beber mais e tal. Sabe, então, tem tantas coisinhas, né? Estou dando um exemplo meio estranho, que não é realidade nossa, mas é porque assim, tem gente que diz assim, né? Ah, fulano foi para o aniversário não sei de quem. Fulano está perdido, fulano não sei o quê. Poxa, e aí? Vai para o aniversário e vai matar? Né? Vai fazer o quê? Então, é aquela história, a gente entender que a nossa missão, ela é nas periferias. É o Papa que está dizendo aqui, ó, de saída para as periferias, a gente precisa entender. Periferias que ele quer dizer, gente, é porque assim, Papa Francisco, ele era muito periférico quando ele era arcebispo lá em Buenos Aires. E ele só vivia no meio da rua mesmo. O jeito que ele faz hoje como Papa, ele fazia muito mais ainda quando ele era bispo, né? Era menos fama e tal. Então, é um sentido duplo. Quando ele fala periferias, ele fala na periferia social, que é aqueles lugares mais afastados. Por exemplo, todos nós, moramos na periferia. Periferia de Fortaleza, alguns, né, que moram no Ceará. Nós que moramos na Jurema, Araturi, periferia de Calcaia. Nós moramos na periferia. Periferia, quanto mais longe do centro, mais periférico é. Então, e ao mesmo tempo, a periferia pode ser uma palavra usada para uma pessoa que está fora da igreja. Mas é uma pessoa que escuta falar, uma pessoa que até vai de vez em quando. Sabe aquelas pessoas que só vão para a missa quando alguém morre ou quando alguém se batiza? Pois é, essa pessoa está na periferia do evangelho. Está na periferia da igreja. Por quê? Porque é uma pessoa que sabe que existe, mas nunca aparece lá. Então, a gente precisa ir ao encontro dessas pessoas. A gente precisa levar uma palavra nova, um novo ardor para essas pessoas, para que elas entendam que elas podem também viver
essa comunidade, viver essa comunhão conosco, né? Ser luz no meio das trevas, entendeu? Só que enquanto a gente não faz isso, vem outro que faz. Tem uma música, tem uma live, né? Que hoje em dia tudo é live. Então vem, sei lá, uma festinha, vem um amiguinho, vem todo tipo de coisa dizendo que chamando a pessoa para fazer todo tipo de coisa. Mas quantas pessoas chamam essa pessoa para um grupo de oração? Quantas pessoas vão lá convidar no dia da missa? Quantas mensagens você manda para ela para que ela conheça alguma coisa? Mas quantos julgamentos as pessoas cristãs fazem a essa pessoa? Eu não preciso que vocês me respondam nada, porque vocês sabem do que eu estou falando. E as respostas estão na ponta da língua de vocês. Enquanto não tem ninguém para evangelizar essa pessoa, tem 10, 20, 30 para jogar pedras. E aí vem de novo Jesus, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Né? Então a gente precisa entender isso. E é o que o Papa está falando. E aí ele continua aqui, ó. Para que esse impulso missionário seja cada vez mais intenso, generoso e fecundo, exorto, a palavra exortar é muito forte, exorto também cada uma das igrejas particulares a entrar decididamente num processo de discernimento, purificação e reforma. Pronto, né? Serve para nós. E aí eu acho que eu não vou... Deixa eu ver aqui o tamanho do 31. Tá grande, né? Sei, não vai dar para terminar o 31, não. Espera aí. É muito forte porque ele fala da igreja, mas ao mesmo tempo ele fala para nós. Ele fala para nós como grupo de oração também. Então, para que a gente viva isso, ó, viva o quê? Um impulso missionário cada vez mais intenso, generoso e fecundo, exorto também cada uma das igrejas particulares a entrar decididamente num processo de discernimento, purificação e reforma. Então, nós temos que ser decididos naquilo que a gente quer. A gente quer realmente viver isso aqui? Um impulso missionário intenso, generoso e fecundo? A gente quer ver isso. Se a gente quiser viver isso, a gente tem que buscar um processo de discernimento, purificação e reforma. E quando ele fala disso, ele fala justamente o que a gente falou há pouco tempo agora, né? Por exemplo, o julgamento, a fofoca, as intrigas, a nossa falta de amor ao outro, ao próximo, entender o outro como inimigo e não como uma pessoa que precisa de luz. A gente precisa entender algumas coisas que a gente não entende. É por isso que quando ele fala de discernimento, o discernimento é a gente poder, como a palavra diz, discernir, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender o sentido das coisas, inclusive das coisas que a gente vive. Né? Então, ter discernimento, por exemplo, seria... Vou dar um exemplo. Eu devo fazer um evento do grupo de oração no mesmo horário que está tendo Santa Missa na paróquia? Se eu realizo esse evento de evangelização no mesmo horário da Santa Missa que está acontecendo bem pertinho, é falta de discernimento ou não? É falta de unidade ou não? São coisas que a gente pode pensar como exemplo. Né? Então, a gente precisa entender isso, que eu tenho que entrar num processo de discernimento de forma decidida, um processo de purificação e um processo de reforma. Reforma é mudança mesmo. Passos diferentes, né? Uma realidade nova, enfim, passos novos e, quem sabe, até largos, espero. Né? Então, para a gente ir terminando o nosso encontro de hoje, que eu senti falta de mais comentários aqui, estava todo mundo comentando, aí depois deu uma parada. Gilbertinho aqui, nós precisamos obedecer os nossos bispos e respeitar, como foi dito nas formações anteriores. É verdade, né, Gilbertinho? Então, para a gente ir encerrando aqui, a gente continua no 31, me ajudem aí, sempre eu esqueço. E aí a gente precisa